É interessante notar que muitos dos críticos à teoria marxista não têm de fato uma noção clara de quais são as postulações de Marx e acabam fazendo uma caricatura do marxismo e, portanto, não compreendendo muito bem tanto a profundidade que é própria do marxismo, tanto não compreendendo também a capacidade de danos que o marxismo é capaz de causar na intelectualidade humana, na intelectualidade social. É possível ver essa, esse perigo e uma reflexão a respeito de duas passagens que são cruciais na ideia marxista, na ideia marxiana, mais precisamente. Nesse sentido, vou ler aqui para vocês essas passagens e para refletirmos um pouco sobre duas objeções possíveis a essa questão central que formulam, digamos assim, uma constituição do materialismo histórico. Então, a primeira passagem é de Friedrich Engels, do socialismo utópico ao socialismo científico. E ela diz assim, abre aspas, a concepção materialista da história parte da proposição de que a produção e com ela a troca dos produtos e a base de toda a ordem social, de que em todas as sociedades que desfilam pela história, a distribuição dos produtos e, juntamente com ela, a divisão social dos homens em classes ou camadas é determinada pelo que a sociedade produz, como produz e pelo modo de trocar os seus produtos. Em conformidade com isso, as causas profundas de todas as transformações sociais e de todas as revoluções políticas não devem ser procuradas nas cabeças dos homens, nem na ideia de que eles façam da verdade eterna ou da eterna justiça, mas nas transformações operadas no modo de produção e troca. Em uma passagem, e agora a passagem de Marx, em A Ideologia Alemã, obra que muitos marxistas consideram fundamental que se compreenda, né, para compreender o marxismo, para ter uma análise boa, uma compreensão boa do marxismo como um todo. Vamos fazer aqui a citação. Abre aspas. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis, independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. Aqui em outra parte. O modo como se dá a produção da vida material determina o caráter geral dos processos da vida social, política e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina sua existência, e sim, pelo contrário, é sua existência social que determina sua consciência. Aqui é claro que nós precisamos partir desses pontos efetivamente, dos pontos também marxianos efetivamente, para que se estabeleça uma crítica clara em relação ao que nós rejeitamos e por que nós rejeitamos nessa doutrina. E duas objeções possíveis a esse materialismo histórico e dialético, que por conta da relação dessas forças de produção que é exposto nessas partes das obras desses autores,
Nós precisamos compreender que existe uma objeção possível no sentido mais fenomenológico. Como assim? Bom, Marx aqui pressupõe uma diferença, uma separação. Ele vê o ser do homem, como nessa existência social. Mas ele supõe uma separação dessa existência social e da consciência. Algum nível de separação, uma vez que a existência social ela precede, de certa forma, para poder determinar a consciência. Então existe algum nível de separação. Contudo, quando você concebe um ser na existência, sem, digamos assim, um eu mais ligado à transcendência que independe da temporalidade, tudo vira mera correlação. O ser só é sendo em um cenário desse. Em uma filosofia existencial dessa, o ser só é sendo, efetivamente. Ou seja, há sempre uma correlação entre o que Marx chama, entre essa particularidade que é a existência social e o que determina a consciência. Quer dizer, e entre a consciência. Então existe a existência social e a consciência sempre em uma interrelação e não com algum nível de precedente entre uma e outra para haver uma determinação. Não. Na verdade, há a necessidade da correlação entre as duas. As duas sempre estão intrinsecamente ligadas, com um hífen. Então, existe existência social em consciência. Existem essas coisas em um hífen. Ou seja, mesmo nesse cenário, uma filosofia existencial mais robusta refutaria a ideia de que a existência social precede e determina a consciência, porque existências dentro do campo da existência, a existência social e a consciência estão sempre intrinsecamente correlatas. Um segundo ponto, uma segunda objeção possível, seria a respeito de um movimento epistemológico possível, de um movimento da percepção do ser possível. Nós podemos fazer o movimento de perceber a nossa percepção. Ou seja, nós com isso vemos outro modo de ser se revelando, que é, nós temos o primeiro modo de ser, por assim dizer, separar pedagogicamente aqui. O primeiro modo de ser, que é o modo de ser do ser dependente das circunstâncias materiais, né, que determinam, como vai dizer Marx, a questão social, política e espiritual. Contudo, toda percepção material que vai determinar esses aspectos, essas camadas da existência, elas, na verdade, estão como uma capa, um véu, e escondem, né, esse modo de percepção que é a percepção da própria percepção. A percepção da percepção revela um modo de ser que está sempre por trás e dando sustento a todo e qualquer modo de ser, tanto de uma filosofia existencial quanto de uma filosofia baseada em um materialismo histórico, como é o caso da filosofia marxiana, das filosofias marxistas. Portanto, essa percepção da percepção revela um modo de ser de um espírito que é um espírito livre. Livre no sentido de ser livre da materialidade e um sentido de ser livre da temporalidade, certo? Portanto, claro que isso tem uma semelhança enorme com a questão da praxeologia presente na escola austríaca e presente, de certa forma, no nível de autonomia do indivíduo em ter meios para alcançar fins que são fins mais satisfatórios.
tá? Com certa liberdade das circunstâncias materiais, sendo apenas produtor dessas circunstâncias materiais. Influenciado, sim, mas em um campo fundamental, produtor dessas circunstâncias materiais.